Boa tarde, mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Não esqueça, estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo canal VarziaNet, Pixelnet da TV, estamos ao vivo no site da rádio pordosol.com.br, né, pelo aplicativo, e depois estaremos no YouTube. Né? Quero agradecer meus amigos queridos aqui, Dircélio Timóteo, o Alan, que estão sempre aqui nos dando esse suporte, esse apoio, né, voluntariamente aqui para o Força Jovem. Agradeço muito, gente. E não esqueçam de participar. Ó, vou falar o telefone que eu nunca lembro dele. Façam suas perguntas. 11 933 29 0919. 11 933 29 0919. E hoje, gente, eu tô aqui com uma pessoa extremamente especial. Falo que é especial para Jundiaí, mas para mim também, né? Contei para ela hoje que para mim também. Estamos aqui com a gestora de esportes, Rita Orsi. Seja muito bem-vinda, Rita. Eu que agradeço o convite, a lembrança, o carinho, essa retrospectiva que fizemos aqui rapidinho, mas muito feliz de estar aqui. Parabéns, né? Uma estrutura bacana, mas enfim, estamos aqui no Fala Sério e vamos lá, Adriana, vamos conversar um pouquinho hoje. Gente, é uma loucura, né? Porque eu estava lembrando aqui com a Rita, em 85, 86, não me lembro direito, eu fazia handball. Eu era aluna da Rita, do time da Rita. Então, olha que bênção. E ela, gente, eu não sei o que acontece. Ela usa formol, ela não conta para nós o creme que ela usa. Mas, até o final do programa, a gente descobre. Gente. Vou contar o segredo. Ela vai contar para nós o segredo. Porque, não, você é a mesma pessoa, Rita. Eu acredito que a genética ajude a felicidade, o bem-estar, fazer o que ama, né? Obviamente que nós temos problemas, mas temos que enfrentá-los. A boa alimentação, dormir bem, enfim, mas acho que acima de tudo é o bem-estar que a gente carrega no coração. Consciência tranquila, né? Exatamente. Consciência tranquila. Bons propósitos, né? Nada de mágoa, nada de rancor. É isso, a Deus acima de tudo. E eu quero contar uma coisa aqui para vocês, antes da gente comentar, porque eu acho extremamente importante a gente comentar isso. Porque esse ano a gente fez a festa, né, junina, lá da Vila Real e Voturucaia. E a gente não tinha conseguido o ginásio. E eu falei, poxa vida, por que será, né, que a gente não vai poder conseguir o ginásio? Eu conversei com a Rita. Rita me ligou, extremamente pronta. Adriana, né? Olha, isso eu achei maravilhoso. Obrigada. Nós temos, ia ser num domingo, né? A festa ia ser num domingo à tarde. Isso. E os atletas iam jogar na segunda-feira de manhã. Era o escolar. Era escolar. Aí a Rita falou assim, Adriana, não dá, porque a quadra vai ficar suja. Quando vocês vão, vocês levam pipoca, vocês levam algodão doce. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, você não deixa comer lá dentro, ajeitou. Isso é sensacional, porque é você. Parceria. Né? Você está pensando naquele atleta que vai segunda-feira. E na criança que você estava abraçando pro Força Jovem. Isso, Rita, pro projeto. Sensacional. Eu acho que é isso que é ser gestora. Isso que é pensar na população. Obrigada. Isso é que é conseguir ajeitar os dois lados. Porque você não desamparou as crianças lá da Vila Real, que elas tiveram a festinha dela, organizou com a gente, ó, não pode comer na quadra, a quadra tem que estar limpa, vocês têm que devolver tudo em ordem, e segunda-feira os atletas estavam lá. E já fica agendado para o ano que vem. Oxe, ó, bens a Deus. Agora vamos lá, né, Rita? Rita além das quadras, né? Além das quadras, histórias, oportunidades agora para o esporte de Jundiaí. Me conta, Rita, como que você chegou no esportes? Lá da Vila Ares, como é que foi essa sua trajetória? Lá da Vila Ares, você foi lá na Rua Zuferei, 409, seu Celestino e Dona Luísa. Eu tive uma riqueza muito grande de família, né? Família é tudo, né, Adriana? Família é tudo. Então, meus pais sempre envolvidos, né? Até vindo para cá, eu lembrei do trajeto que nós íamos para Dececica. Tinha um clube de campo aqui perto, né? Então, eu cresci, né? Na Vila Ares, no Ipiranga, eu cresci na Dececica, eu cresci com filantropia, eu cresci dentro do Paulo Mendes Silva, do Geva, com bons exemplos esportivos. Então, acredito muito em Deus, acredito muito no caderninho, né, da vida,
mas acredito que as minhas habilidades, as minhas capacidades, elas foram para o olhar do ensino, aprendizagem, treinamento, eu fiz magistério, né? Mas eu sempre tive aquele ímpeto, aquele desejo de trabalhar lecionando, né? Dando aula. E a educação física veio realmente exemplos dentro da escola, né? Eu sou fruto do esporte escolar. Professora Eris Mafia. Nossa, exatamente, foi ali a minha professora maravilhosa, um exemplo de pessoa, de vida, de profissional dentro do GEVA. E aquilo ali foi me inspirando. Na sequência, eu tive uma passagem também muito salutar no Anchieta, para os sessentão aí vão lembrar da Jipa, né? Nossa, Jipa, que delícia! E tudo aquilo foi me lapidando, né? Aí prestei a ISEF e, enfim, nunca mais saí. Fui professora na ISEF por 30 anos e logo começando ali as aulinhas de ginástica corporal, de recreação. Em 85, há 40 anos atrás, começamos com as primeiras turmas de handball. Que você, eu sei disso. Que você fez parte, né? E você leva no coração até hoje. Então, eu sou fruto disso, da família, do esporte escolar, de bons exemplos de profissionais, oportunidades, né? Que a vida foi me dando e a gente tem que ir agarrando essas oportunidades, sempre muito estudiosa, sempre muito perfeccionista e sempre dedicada a entender, a fazer o bem, não importando a quem. Sim. Então, através do esporte, eu também fui buscando esse lado, né, que a família sempre teve, da solidariedade, da filantropia, de pensar no outro, do ajuda. E o esporte, enfim, foi um veículo para que tudo isso, né, fosse carregado aí por tantas gerações, como você bem falou, a primeira geração que você fez parte. Sim. E você sabe que tem uma pergunta aqui da Vitória, inclusive, Vitória, um beijo. Vitória, ela é nossa voluntária do Força Jovem. Um beijo, Vitória. O esporte tem sido uma ferramenta de inclusão? Sim, totalmente. Eu acredito muito nessas possibilidades. Eu dou um exemplo. Ela pediu aqui para você colocar um exemplo que te marcou também. Eu penso o seguinte, imagina 40 anos atrás, onde ainda vivemos uma sociedade muito machista, né? Totalmente machista. Ainda diminuiu-se, mas ainda nós temos vários padrões aí, né? Então, há 40 anos atrás, onde nós tínhamos o handebol masculino na cidade. Eu fazia estágio no SESI com o professor Bissoli, José Carlos Bissoli. Inclusive, ele tem uma chácara aqui perto do Morro do Mursa. Um abraço. Ele deve ouvir a rádio. Um abraço, querido. Foi meu professor também. E ali também um grande exemplo para mim, né? Nesse início de escolha, né? E o handebol. E eu perguntava, por que só o masculino? Por que só o masculino? Então, há 40 anos atrás, a gente quebrar barreiras, e você buscar um esporte que até então era de homens, um esporte onde movimentos, né? É uma modalidade de impacto, né? De físico com físico, um esporte de invasão, né? Um esporte viril. Então tinha muito preconceito, ficava roxa, caía no chão, machucava o joelho. Então você passar aquilo para as famílias, para as meninas. Então era um compromisso ali, né? De formiguinhas. Então há 40 anos atrás a gente quebrar esse primeiro roteiro já foi assim uma vitória, né? Ao longo do processo, a gente acaba vencendo outras situações. O handball, a modalidade que a gente sempre, né, enfim, estudou e alavancou, são múltiplas habilidades. Então, o baixinho joga, né, o de óculos joga, aquela que um pouquinho mais em forma arredondada também joga. Então, nós fomos mostrando que cabia a mulher, né, que cabia a pequena, que cabia aquela desajeitada, aquela grandona. Então, para as várias posições, nós também mostramos que era possível, né? E aí hoje nós temos o handebol para cadeirantes, hoje nós temos... Então, são vários movimentos que a gente enxerga, não só a minha modalidade, óbvio, o handebol, mas de uma maneira geral, você vê, o Brasil hoje é exemplo no esporte paralímpico, né? Ele está ranqueado entre as forças mundiais, né, do esporte paralímpico. Então, a inclusão, o esporte, ele provoca, ele proporciona esse desenvolvimento humano, esse engajamento das pessoas
aonde elas têm as suas habilidades e capacidades e se desenvolver nelas. Sim, sim. E me fala uma coisa, Rita, como que tem muito esporte, tem muita turma pela prefeitura que as jovens, as crianças podem participar? Bom, então vamos lá. Eu hoje estou como gestora, Sim. mas sou servidora pública, né? Eu sou da casa, 41 anos de prefeitura de Jundiaí. Então hoje nós temos dentro da prefeitura a Secretaria de Esportes, Esportes e Lazer. Dentro da Secretaria de Esportes nós temos diretorias. Então nós temos a diretoria do esporte adaptado, que é o PEAMA, muito conhecido, PEAMA, né? maravilhoso, um trabalho lindo. Um trabalho assim robusto, empoderado, no nível nacional. Nossa, eu vejo, eles passam na minha casa sempre, andando com os deficientes visuais, sensacional. Então nós temos esse departamento, que é o DEA, que o PEAMA, né, está ali como nossa bandeira, né? Nós temos o esporte de rendimento e formação e nós temos o esporte educacional e de participação. Hoje, acabamos de fazer aí uma triagem, um censo, porque nós estamos confeccionando o PPA, nós temos 415 turmas. Nossa, que vai do atletismo até, né, as nossas modalidades, que vai até o V lá de voleibol. Nós temos o xadrez também. Então, nós temos, assim, uma gama de pessoas, ou estão na participação, né, numa forma ali de fazer a sua atividade física, ou estão na competição, ou estão no esporte adaptado. Então, hoje são 415 turmas espalhadas nos centros esportivos. Hoje nós somos em 20, né, são 20 centros esportivos na cidade. É grande, né? Alguns maiores, outros mais enxutos, e algumas unidades de apoio também. Hoje a Secretaria de Esportes ela envolve cerca de 80 professores de educação física, educadores esportivos, espalhados, né, dando ali, né, oferecendo à população esse atendimento das modalidades coletivas e individuais. Nossa, é muita coisa. E para participar? O jovem, o atleta que quer participar dessas turmas? O atleta ele tem que ter já um encaminhamento, dependendo da idade, ele tem que passar por seletivas, né? Então nós temos aquela famosa peneiras, né? A peneira. Então a gente tem as peneiras, que normalmente elas acontecem a partir de dezembro, janeiro, fevereiro. As modalidades costumam fazer suas peneiras, então cada treinador, cada modalidade tem ali uma organização própria, eles soltam as peneiras, geralmente usam as redes sociais, né, para essa divulgação. Normalmente nós temos um processo sistematizado das escolinhas, né? Então a gente tem as escolas de esporte e essa criança, esse jovenzinho, começando nas escolinhas, ele vai avançando as etapas e acaba chegando, né, no treinamento, nas competições. Fazer parte das turmas, né, do esporte escolar, que nós chamamos, que nós começamos ali a partir dos 6, 7, 8 aninhos, a gente já tem os esportes, as escolinhas de esportes. Ali a gente tem que ir para os centros esportivos e ali nós normalmente estamos com vagas em espera. Então a gente está com as turmas cheias, talvez uma ou outra modalidade a gente tenha ainda possibilidade de fazer matrícula. Mas que bom que está com... Isso, mas a gente está atendendo todo mundo. Nós temos também para os adultos, nós temos também para os idosos, então nós temos que ter um pouquinho de tudo para atender o esporte na cidade. Sim, sim, é bacana isso. O Grigor Oliveira, também é um internauta, ele fez uma pergunta: por que Jundiaí mal participou dos Jogos Regionais? Sim, foi uma estratégia, Igor, foi uma estratégia, uma transição de governo, né? Então sai uma gestão e entra outra. Nós sempre temos ajustes no orçamento para fazer. Então foi uma decisão estratégica, elaboramos um plano estratégico. Ir para jogos regionais, jogos abertos, não tem mais o glamour que nós tínhamos lá atrás. Né? Infelizmente, os jogos ele se enfraqueceu no seu nível técnico, ele se enfraqueceu na disponibilidade das cidades ofertarem melhores quadras, melhores alojamentos, né? Então a estrutura ela inchou, são muitas modalidades que tem que ir, e sempre as cidades que acabam, né, sendo sede, elas têm as suas implicações técnicas para acomodar todo mundo.
Então, por que foi um plano estratégico? Baseado em dados, né, do último ano, onde Jundiaí participou, os anos anteriores, cerca de 1 milhão e 100 para a gente participar de regionais abertos, jogos da juventude, jogos da melhor idade e as copinhas. Então, Jundiaí sempre esteve, né, e ele continua estando nas principais eventos da Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo. Quando eu somo esses eventos, em torno de 1 milhão e 100, para a gente ter transporte, alimentação. A delegação de Jundiaí, quando sai, misericórdia, são 540 pessoas quando a gente sai para alojar, porque a gente vai com todas as modalidades. Então, transição, né, de governo, orçamento reduzido, impacto, né, na reprogramação das modalidades, na busca, né, de reorganização de algumas modalidades que estavam acanhadas, paradas. Nós olhamos o ano e percebemos que estrategicamente, e foi muito bem aceito pelas modalidades, nós direcionamos o nosso orçamento para o esporte de rendimento. De fevereiro a dezembro, nós esticamos esse orçamento para que todo mundo pudesse competir nas federações, nas ligas ou nas associações. Então está todo mundo competindo, são 53 modalidades atingidas, né, pelo nosso plano estratégico, onde estão recebendo as taxas, o ônibus, o transporte, o lanche. E aí não é tudo de uma vez e vocês conseguem se programar. Se programamos, cada uma fez o seu plano estratégico, o seu plano de trabalho, estão competindo o ano todo, não só 15 dias em julho e depois 15 dias lá em outubro. Por que perdeu esse glamour, Rita? Nossa, eu lembro, gente. A gente ia participar, era aquela coisa maravilhosa. Nossa, parecia que o mundo parecia que a gente estava numa Olimpíada em outro país. Olha, nós poderíamos até fazer um fórum de debate sobre isso, viu, Adriana? Mas eu acredito que são alguns motivos, vários motivos. O primeiro é o enfraquecimento realmente do orçamento que as prefeituras têm para o esporte. Então, cada vez menos o olhar, né, do vagão do trem, né? Então, lá na frente a saúde, a educação, né, a segurança, e aí serviços públicos são as obras, e vai, aí lá no final do trem, né, os vagõezinhos, tá lá talvez o esporte, a cultura, então isso acaba enfraquecendo. E em contraponto a isso, nós temos também as questões trabalhistas, né? Então, é o educador esportivo que fica alojado 1 semana, 2 semanas, então tem um impacto grande nas horas extras, um impacto grande, né, no próprio orçamento, né, para fazer esse pagamento de hora extra. Então, ou recebe hora extra, ou vai fazer compensação de horas. Tudo encareceu muito, né, o valor que a gente paga do KM, né, o valor quilômetro rodado para uma empresa que transporta a gente é alto. Então, tudo foi encarecendo, o recurso menor. Então, a gente tem que ter... E patrocínio zero. Patrocínios são detalhes que a gente tem que ir muito para a lei de incentivo. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Eu creio que o Estado de São Paulo, a Secretaria do Esporte, né, a nossa secretária, a Coronel Helena Reis, eu acredito que ela deve estar bastante preocupada, né, porque nós temos dados agora recentes, né, de 650 municípios, não chegou a 50% dos municípios que foram para jogos regionais, jogos abertos. Então, é impactante, tenho certeza que eles estão ali bem preocupados em como recuperar, né, não só o glamour, mas como recuperar o poder de investimento das cidades, dos municípios, para participarem dos jogos regionais, jogos abertos. Juventude, as copinhas, o JOME, né, que é os Jogos da Melhor Idade. Então, nós estamos inscritos e estamos participando, né? Então, os Jogos da Juventude já aconteceu, o JOME, a primeira fase, já aconteceu, as copinhas começam agora em agosto, e a fase final do JOME para nós, né, para o estado todo, em São João da Boa Vista, em meados de setembro. Então, está tudo acontecendo, só mesmo regionais e abertos, que nós priorizamos as federações e as ligas. O Grigor até perguntou, né, qual o impacto de não ter participado desses jogos regionais para o atleta?
Isso, o que impacta para o atleta? Eu acredito que para os nossos atletas, especialmente de Jundiaí, não tem um impacto, porque ele está jogando as ligas e as federações que o treinador dele escolheu, com o melhor índice técnico, com um calendário mais vasto, com mais jogos, né? Com rivais, né? Com rivais de melhor porte ou de igualdade de porte. Então, a gente acredita que estrategicamente foi uma decisão bem acertada, porque até melhora o desenvolvimento da performance dos nossos atletas. Olha só, que bom então, tá vendo, gente? Nem tudo, às vezes a gente acha... Que é o fim do mundo, né? Que nem quando falaram para mim, não vai poder usar a Vila... O centro esportivo, para mim, foi o fim do mundo. Aí a gente viu que não era bem assim. Não era bem assim. Que as coisas são... Tem um estudo por detrás, tem uma análise por detrás, realmente nós chamamos as modalidades 53, né? Então... É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Que bom que todo mundo conseguiu, né, se organizar. Sim. Olha lá, Rafael Maia, um lindão, meu filhote lindo. Ele fez uma pergunta aqui. Quais os planos a longo prazo para o esporte de Jundiaí? Muito bom. O que vocês estão pensando? Não podemos ser muito a longo prazo, não, porque nós temos não vou dizer uma pressa, né? Mas tem situações muito pontuais que nós já estamos atrasados, né? Então, nós temos um olhar, nós dizemos assim lá internamente, agora vai ficar público, né? Nós temos que ir atrás do dinheiro novo, né? Nós sabemos que do orçamento é dificultoso, então nós temos que ir atrás do dinheiro novo. Então, nós estamos num momento, esses 6 meses, nosso grupo de trabalho trabalhou muito forte, né? Prefeito Gustavo Martinelli, nosso vice Ricardo Benassi, nos empoderou, né, de falar assim, olha, o esporte tem que avançar. Né? Então, que gostoso está isso, no né? plano de governo, nós temos várias frentes no plano de governo do Gustavo Martinelli, para que o esporte, né, possa realmente ocupar melhores degraus ali no desenvolvimento da cidade. Então, nós entendemos que para buscar esse dinheiro novo, nós temos algumas frentes de trabalho. Então, uma delas, muito necessário, que os municípios, inclusive a gente tem uma união metropolitana que eu vou te contar depois o que está acontecendo, tá? Mas os municípios precisam ter o seu sistema municipal de esporte. O sistema, ele vai conversar com o governo federal e com o governo estadual, para receber verbas de fundo a fundo. Não tem o SUS, né? Não tem o Fundeb, então a gente vai ter também no esporte, e quem está acompanhando aí a luta, né, de grandes ex-craques esportivos aí, nós tivemos um ganho significativo, né, ontem, que a lei de incentivo ao esporte, ela agora né, de uma certa maneira, ela não é, a gente não sofre consequências, vai terminar, agora ela é uma lei vigente e perene. Então, nós estamos ali com o Sistema Municipal de Esportes. Dentro desse sistema, nós temos o Fundo de Apoio ao Esporte, ele já existia, nós estamos dando uma reformulada nele, para que esse fundo possa subsidiar as modalidades, nós chamamos de financiamentos, né? Dentro desse fundo nós temos também, com o fundo nós temos o conselho, ou seja, é uma estrutura dentro de um sistema. A Secretaria de Esportes nós já temos, o Conselho Municipal nós já temos, o fundo que nós estamos mudando de conselho deliberativo, de consultivo para deliberativo. Estamos agora programando a forma de cadastramento dos nossos atletas, os nossos, né, atendidos, nossos atendimentos, e ali nós temos um eixo muito importante que é a governança e a transparência. Com esse sistema, nós acreditamos que nós vamos estar aptos a buscar recursos do governo federal e do governo estadual. Também, hoje de manhã tivemos, né, uma reunião de alinhamento para nós trabalharmos com as leis de incentivo. Então, a curto, médio prazo, a gente quer buscar os recursos do fundo a fundo, nós queremos buscar os recursos das leis de incentivo estadual e federal, e, em contrapartida, nosso prefeito está lançando, se tudo correr bem, em meados aí de setembro, outubro,
nós estamos lançando um novo Bolsa Atleta para a cidade de Jundiaí. Nossa, então esses são os nossos pontos, né, para dar essa melhorada. E, logicamente, estamos tentando buscar melhorias na nossa infraestrutura, né, melhores quadras, melhor iluminação, melhor ambiência, né, para todo mundo se sentir bem ali dentro. Então, estamos buscando esses recursos. As empresas, nós temos tanta empresa grande em Jundiaí, Rita do céu. Temos. Né? As empresas hoje, elas têm um olhar muito, e por isso que nós estamos nos profissionalizando mais, né, terceirizando os serviços, que são as leis de incentivo. Então, aquele marketing, aquele patrocínio direto, né, aquela paixão, né, você deve lembrar, né, a Passarela ficou com a gente 28 anos, misericórdia. né? Então, nosso uniforme era amarelo. Exatamente. Que uniforme amarelo, vermelho, lindo. E aí, então, esse dinheiro direto do marketing, ele é cada vez mais escasso, então eles vão para as leis de incentivo. Então, nós estamos nos aprofundando nisso, as empresas existem sim, nós aqui precisamos conversar com elas, né, para que elas possam aportar através de mecanismos legais. E existe um desconhecimento, existe assim uma falta de conhecimento, principalmente de setor tributário, contábil, sim, do que é uma lei de incentivo. Acha que o governo vai fiscalizar, acha que o governo vai ficar em cima. Então, existe um desconhecimento que nós estamos ali também trabalhando. Estamos agora, em breve, promovendo um café da manhã com o prefeito, né, para que as empresas venham e acolham os nossos programas esportivos. Sim, porque se é uma troca, né? Exatamente. É uma troca. Eu acho que isso é muito forte. Até o Rafael perguntou aqui, a segunda pergunta dele é como o esporte impacta o emprego e a renda na cidade. É mais ou menos isso que você falou, né? Sim, tem vários estudos bem bacanas sobre isso, viu, Rafael? Então, aquele evento, né? Onde já tem gente trabalhando na limpeza, tem gente trabalhando na segurança, tem aquela senhora, aquele senhor vendendo lá um picolé, uma pipoca. Então, né, as pessoas que ali praticam, os protagonistas, enfim, existe uma cadeia, né, que circula, uma cadeia bem produtiva ali, que circula, obviamente, né, esses recursos e esses ganhos, né, para cada setor do trabalho, né, do dia a dia, né? Então, isso é salutar, isso é importante, e obviamente que quando a gente vê um ginásio cheio, né? Nossa! Aquela adrenalina, aquela torcida batendo palma e bate o pé no chão, o bolão até treme, né? Nossa, o bolão treme, parece que ele mesmo, que ele joga, né? Então, nós temos muita saudade. Recentemente nós tivemos um jogo amistoso do voleibol, o nosso voleibol, time Jundiaí Voleibol Feminino, contra umas universidades dos Estados Unidos. Recuperamos ali uma boa parte do bolão, 2.000 pessoas assistindo, então foi uma noite muito bonita. Então é tudo isso, né? Tudo isso com certeza movimenta rendas, movimenta pessoas, movimenta oportunidades. Então é aquele que vai fazer o uniforme, é aquele que vai vender o tênis, é aquele que é o meião, é a caneleira, e enfim, então... Todos, né? Todos, é uma cadeia muito grande, é o nutricionista que indica lá, né, um suplemento, então existe, inclusive essa semana, a Fabiana do Sou do Esporte, não sei se o pessoal acompanha ela, estudos apontam que a cada R$1 investido, R$12 são investidos, então você coloca e você recolhe, você tem, né, um rendimento de R$12. Em quê? Na vida daquela pessoa, no impacto da saúde, menos gente doente, menos gente tomando remédio, menos gente lá nos postinhos, nas UBSs, né? Então é tudo menos. Então a gente tem que fazer exatamente isso, mais para virar menos. E nas comunidades, Rita, como que dá para fazer esse trabalho nas comunidades? Por exemplo, lá na Vila Real e Voturucaia tem o centro esportivo que vocês têm, vocês atendem ali, né, a população. Mas você precisaria de todo esse suporte, hoje né? nós estamos com um déficit de educadores esportivos. Por mais que a gente fale assim, nossa, a gente tem 80, tudo isso e não dá conta, né? São 20 complexos que nós temos espalhados pela cidade. E nem todos os educadores estão na ponta dando aula. A gente tem alguns restritos e a gente tem alguns no setor administrativo. Então, nos faltam, né? Nós estamos agora
fazendo nosso PPA e um dos itens ali, junto ao governo, Gustavo, né, a gente está provocando a contratação de mais educadores esportivos. Então, o que nos falta é ter mais pessoas trabalhando, atendendo. Mas nós temos um empecilho muito grande, Adriana, que é o contraturno escolar. Eu não sei se vocês têm essa narrativa, né, esse olhar, mas quando você estudou, quando eu estudei, né, nós fazíamos um período. Então, sei lá, era das 7 a meio-dia. Nossa, está acabando. À tarde que a gente fazia? Esportes. Hoje um garoto, uma garota de 12, 13 anos, ela fica o dia todo na escola. Então, o contraturno, ele está com um período curto, né? O intervalo que ele tem pós-aula e noite está curto. Então, nós temos bastante pessoinhas para fazer esporte num contraturno onde eu tenho poucos professores e pouco espaço. Então, nós estamos ali realmente num jogo de xadrez, analisando, fazendo uma análise de cada território, de cada região. Nosso observatório, nossa professora Virgínia, professor Felipe Bonança, estão ali olhando, mapeando esses territórios para ver quais as EMEBs, quais as escolas estaduais, que a gente consiga, né, saber identificar que escola, naquele bairro, próximo de qual centro esportivo a gente tem, qual a faixa etária. Então, nós estamos estudando. Hoje nós estamos com a ponta da pirâmide invertida. Eu tenho um pouco mais de adultos e idosos fazendo atividade física do que propriamente jovens de 6 a 10 anos. Então, nós estamos com a pirâmide invertida. Então, é uma luta, é um problema, né, que a administração, que a minha gestão tem para resolver. E é engraçado porque esse jovem, por exemplo, de 14, 15 anos, que, gente, não quero entrar em polêmica, mas, por exemplo, com 14, 15 anos na minha época, além de esportes, a gente fazia uns biquinhos, fazia pulseirinha, fazia tiarinha, ia trabalhar para não sei o quê, fazia. Hoje, esses jovens que estão, eles não podem nem trabalhar, Exatamente. porque eles não têm horário. A gente tem os projetos de educação, o Qualifica, que às vezes você arruma emprego, mas não tem horário. Exatamente. Porque eles entram na escola às 7h15 e saem 14 não sei o quê. Aí... Alguns até um pouco mais tarde. E aí, como é que faz isso? Então, quer dizer, esse jovem, você não consegue colocar no esporte, você não consegue colocar para trabalhar, e aí fica à mercê do quê? Já estamos numa geração que também não quer muito conflito, não quer muita ordem, não quer abrir mão de algumas coisas, porque estar no esporte, independente da idade, você abre mão de algumas coisas, né? Muitas coisas. Então, vamos falar, sábado tem jogo. Não vamos poder sair na sexta-feira, né? Sim. Então, vamos dormir cedo, né? Acorda cedo, toma café da manhã. Então, as rotinas esportivas acabam afastando naturalmente, né, as pessoas. Antes nós tínhamos uma complicação que era sair para trabalhar, para ajudar o pai e a mãe em casa. Temos isso ainda? Temos. Mas hoje nós temos também a ociosidade. Aquela falta de vontade de você estar ali fazendo atividade. E isso está me preocupando demais, porque eu não sei se é a tecnologia, que é claro, a gente não pode esquecer a tecnologia, ela é ótima, a gente precisa da tecnologia, mas os jovens não estão sabendo lidar com isso. Não estão viciados, né? Então, às vezes é mais fácil. Né? Exatamente. Nós temos, às vezes, por exemplo, vários projetos educacionais e esportivos que a gente paga o transporte. Ah, mas o transporte não dá para ir de Uber. Gente, pelo amor de Deus. Nós temos ônibus. Temos ônibus, né? Temos ônibus. Temos bike. Quanto bike? Que a gente ia de bike da treino? Eu ia trabalhar de bike. A pé, a gente ia a pé, né? Exatamente. Então, você percebe que a coisa está mudando. Está mudando bastante. A comodidade está mudando. Exatamente. Né? Então, isso me preocupa demais. É muito salutar dizer que a família que percebe, a família que entende os benefícios que o esporte pode trazer. E tirar esse filho, tirar essa filha, né, dessa ociosidade pós-período escolar. É muito importante isso. Autonomia, é responsabilidade, é seriedade, é liderança, né? É o foco, é a atenção. Então, os pais precisam perceber isso. Eu vejo, por exemplo, no Chute de Esperança, que a gente paga futebol para os meninos, né? Lá no Palmeiras.
E às vezes eu fico impressionada, porque vem um depoimento dos meninos, eu mudei bastante, porque agora eu estou focado, e eles têm que levar o boletim escolar. Se não levar o boletim escolar e não está indo bem na escola, não vão estar investindo em você no esportes. Exatamente. Né? Então, eu vejo que isso também está muito difícil, porque se cobra muito dos órgãos públicos, se cobra muito da escola, mas o que a família está fazendo? A família é preponderante, é essencial ela admitir a responsabilidade na formação. Não é só uma informação, a criança vai à escola, ela recebe ali conhecimento, informação, conteúdo, né? É além disso, o esporte é além disso. Sim. Né? Sim. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Muita gente acha que esporte é só para quem tem talento. O que você diria para quem se sente fora da curva, mas tem paixão e vontade? Isso move, isso movimenta. Realmente, nós temos uma cultura um pouco errônea de atrelar esporte com atleta de alto rendimento. Porque nós temos assim, vícios jornalísticos de mostrar o pico da pirâmide, que é o altíssimo rendimento. Entendeu? Então é futebol de quarta, de quinta, de sábado e domingo. É os melhores gols da rodada. Entendeu? É aquele jogo de voleibol, né, do Brasil que é lindo assistir. Mas para chegar ali é muito difícil. Então, o esporte, na sua verdade, é uma manifestação que ela vai muito mais afinco quando você faz com o prazer, quando você faz para entender que a sua mente vai ficar melhor, o seu corpo vai ficar melhor, você vai se socializar, você vai se integrar a grupos, você vai estabelecer vínculos. Então, a gente não pode olhar que o fenômeno esporte, nas suas várias manifestações, não é só aquele jogo de tênis que demora 4, 5 horas. Não é aquela corrida de Fórmula 1 que a gente vê na televisão. Então, o esporte que eu acredito nem sempre está na televisão. Eu acredito no esporte das atividades sociais lá nas comunidades, daquelas crianças, daqueles jovens, entendeu? Eu gosto de mostrar que eu sou uma campeã do mundo, Adriana. Eu sei, chicosa demais! Eu sou campeã do mundo em 2013 com handebol feminino, eu tenho 4 Olimpíadas, mas eu não gosto de dizer que a Rita é isso. A Rita é aquela que deu chance a muitas pessoinhas, a muitas famílias se organizarem, se transformarem por meio das atividades do handebol, né? Então, a sua paixão, como é que chama? Vitória. A sua paixão, a sua determinação, a sua força de vontade, tem que praticar esporte, independente se é com a mão, com o pé, com o raquete, vai praticar esporte. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, é muito fantástico você ver, por exemplo, é claro, imagina quantas pessoas que não passam na tua vida de esportes. É muito difícil. Você pode lembrar alguma coisinha. Na minha época, a Cidinha, pelo amor de Deus, Cidinha era a Cidinha. Cidinha era a jogadora. Então, a gente, o que era? TT, Eliana, Cidinha, Rose, Mônica. Né? Eu lembro da Cidinha porque eu ficava babando no jogo, como ela jogava. Então, você percebe que, eu era quem? Eu era a Adrianinha. Eu era a Adrianinha que estava lá jogando, mas eu estava participando. Sim. A gente fez relacionamento. Para mim, você foi extremamente importante, que eu não esqueço até hoje. Olha Quantos anos? só. 40, 45 anos, sei lá. 40 anos. Veja isso, como é importante o esporte. É marcante. Como é marcante e como faz a diferença na vida da gente. Exatamente. Agora, me conta, como que foi ser campeã do mundo? Deixa eu dar uma Pergunta. Assim, já teve alguma pseudo-atleta que tu olhava assim, tava perdido na vida, mas tipo, que tu viu assim e virou exemplo hoje em dia, assim? Tem várias meninas que a gente poderia dizer que o esporte deu uma oportunidade, ela soube agarrar a oportunidade, né? Não que a gente tenha que convencer as pessoas, a gente tem que mostrar caminhos, né? Mas eu tenho muitos exemplos de muitas meninas
podemos dizer que o esporte realmente, o handebol, a nossa atitude, a nossa atividade, o nosso convívio, o nosso dia a dia, né, a interseção ali com as famílias, deu exemplos positivos e ela soube agarrar as oportunidades e hoje está aí, lindas, mães, muitas delas empresárias, empreendedoras, algumas ainda jogando handebol, Olha só, que advogadas, fisioterapeutas, arquitetas, veterinárias, coisa linda. Tem gente até fora do Brasil. Olha que delícia. Ó, o Ricardo Silva, abraço, Ricardo. Jundiaí-Mirim conectado com vocês, galera. Um abraço. Juntos por um centro esportivo aqui no Jundiaí-Mirim. Mas aí nós temos que pedir um centro esportivo lá para o Jundiaí-Mirim. Estamos de olho na região. Temos assim, déficits. Está mapeando, né, que você falou? Temos déficits de centros esportivos, né? O Jundiaí cresceu do centro, né? Então os vários centros esportivos eles estão próximos, numa região mais centralizada, né? E realmente Jundiaí-Mirim não tem um centro esportivo da Secretaria de Esportes, mas tem um parque ali maravilhoso, né? Que é o Parque da Cidade, o Parque Mundo das Crianças, o Parque das Águas, enfim. Gente, como lota aquilo, né? Lota. Que bênção, um equipamento muito bem pensado. Não, você sabe que no feriado eu passei ali e eu falei, vamos entrar, misericórdia, você tem que marcar, porque estava tudo lotado. Eu falei, olha que delícia. Que delícia. É um programa de férias, né? Que começou dia 9 e termina, acho que amanhã, se não me falha a memória. Então foi um programa de férias que... Bem legal, bem legal. Que o parque promoveu. Agora me conta, como que foi ser campeã do mundo? Olha, é difícil achar, assim, vários adjetivos, né? É difícil. Mas um grupo maravilhoso, um grupo de pessoas, tanto comissão técnica, como principalmente atletas, que ao longo de anos nós fomos crescendo juntos, né? Acho que foi um crescimento muito junto, né? Pegamos também um momento do esporte brasileiro, né? Que foi a década esportiva. Então, se a gente puxar lá em 2005, né? Até 2015, 2016, né? Onde nós tivemos vários eventos esportivos no país, né? Os Jogos Militares, Jogos Pan-Americanos, o Mundial de Futebol, os Jogos Olímpicos. Então, o olhar dos financiamentos das confederações, e eu também tive essa chance de pegar um movimento, nós tivemos investimento, nós conseguimos investir em boas práticas, então eu estive envolvida nos acampamentos, a gente estava ali fazendo mentoria de carreira, nós estávamos fazendo, né, os clubes ou em prefeituras, né, ou não em prefeituras, os clubes tinham uma melhor estrutura, bons campeonatos, as meninas treinando, algumas no Brasil, mas uma boa parte já treinando na Europa, né, eu fui uma das primeiras que começou a mandar a menina para a Europa. Então, foi uma sequência, né, de eventos, vamos dizer assim, o Comitê Olímpico Brasileiro dando todo um suporte, as meninas jogando na Europa. Nós colocamos 8 meninas num clube da Europa, junto com o nosso treinador, jogando na Europa. Então, uma estrutura que foi criada, planejada, né, vamos falar para 8 anos, e nada assim, colhemos o título mundial até um pouco antes do que nós imaginávamos, faltou a medalha olímpica, mas 2013 foi esse coroamento, né, de uma geração maravilhosa. Muitas jogaram aqui em Jundiaí comigo, ou estiveram na seleção de base também comigo, ou nos acampamentos. Então é assim, quando acabou o jogo, né, não sei se tem aí no YouTube aí, dá para ver bem, eu me declaro ali muito emocionada, né, vibrando, mas chorando, e veio uma mistura muito grande de sensações, de imagens, né, ali eu estava representando até você. Com certeza! Né? Ali eu estava representando aí uma gama de pessoas que apostaram, né, não na Rita, mas no handebol feminino, nas meninas, né, e a gente estava ali representando toda aquela torcida, todas aquelas pessoas, a família. Então, vou dizer para você,
um sabor assim inesquecível, né? De alegria, de satisfação, de emoção, de choro, de riso, né? Eu sou uma pessoa que, enfim, converso com Deus todo dia, né? Eu falo assim, Deus, mas por que eu, né? Por que eu que estou aqui, né? Então eu tenho que te dar muito ainda, tenho que retribuir muito ainda. E, enfim, uma fé muito grande, um grupo muito com fé. Por isso né? ganhou. Aí, ó. Exatamente, tá vendo? Respondeu. Um grupo com muita fé também, meninas lindas, e uma equipe, né? Uma comissão técnica muito disciplinar, que nós vamos em 9 pessoas, muito capacitadas. O técnico é um dinamarquês, trabalhei 8 anos com dinamarquês, e a psicóloga, nutricionista, médico, físio, massagista. Então, enfim, um convívio maravilhoso, mas obviamente que a gente não pode, né, negar que muita gente, antes do título, né, amassou o barro, né? Para chegar até lá. Tirou os tocos, tirou as pedras do caminho. Então, não podemos esquecer jamais essas pessoas, esses treinadores que revelou cada menina. Então, esse sabor de representar todo esse trabalho, né, essa dedicação de muitas pessoas ali representados por 16 meninas e pela comissão técnica. Eu lembro muito quando a gente jogava que você batia muito nessa tecla da gente lutar pelo sonho e não desanimar, porque realmente naquela época era muito difícil. Eu ainda fazia handball e era judoca, pelo amor de Jesus Cristo, né? Então vocês imaginam como era muito difícil. E você fazer isso me emociona porque eu lembro de você falando, não abaixa a cabeça, vamos para cima. Vamos para cima. E é uma luta, né? Você construiu isso. Então, quantas meninas, quantas mulheres hoje não lembram daquilo que você falou lá atrás? Tenho certeza que lembram, porque elas me dão esse depoimento como você está dando agora. Exatamente. Né? Por quê? Não abaixa a cabeça. Ninguém vai falar para você. Pode ter certeza que Nossa, marcou total. Não abaixa a cabeça. Eu lembro que às vezes a gente ganhava uns apelidos, Bruce Lee, sorria, agradeça, se precisar. Né? Bullying era diferente na nossa época que a gente não pode falar, senão nós vamos... Mas são as oportunidades, né? Exato. Se talvez eu acredito muito no caderninho da vida, né? Nos desígnios de Deus, mas são as pessoas, são os ambientes, são a maneira com que a gente estudou, a maneira com que a gente investiu, a maneira com que a família depositou uma confiança muito grande nas minhas escolhas. Mãe, pai sempre apoiando, mãe lavando uniforme, mãe fazendo lanche. Então é um conjunto grandioso aí de situações que e mãe não dá esse resultado aqui hoje. Não, e aí ela pergunta para Deus, por que eu, Deus? Tá vendo? Por quê? Mas é uma boa pergunta. Não é? A Cléo, no Maria de Fátima, se você pudesse falar com todas as mães da cidade agora, o que diria sobre colocar os filhos no esporte? Que bacana, Cléo. Olha, eu diria que nós temos que pensar que uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, é um ser constantemente em construção. Nós estamos sempre nos desenvolvendo. Então, não importa a idade, fazer atividade física, fazer um esporte, fazer uma atividade onde você busque, né, vencer algo, vencer a preguiça, vencer o horário, né? Essa série está pesada, mas vamos lá fazer a terceira série. Então, o que você tem é que vencer, né? E eu traduzo que, para essas famílias, não é vencer naquela dicotomia, né? De perder e ganhar, mas é o venha ser uma boa pessoa, venha ser um bom cidadão, venha ser um bom filho, venha ser uma boa mãe. Então, o esporte provoca isso. As pessoas que militam no esporte, as pessoas que desenvolvem o esporte podem provocar isso, porque tem gente ruim também no esporte, né? Então eu falo, mãe, procure, faça um esforço, leva a criança, faz uma oferta, não é sempre na primeira tentativa que dá certo. Às vezes a criança é do esporte individual e o pai, porque era apaixonado por futebol, quer pôr no futebol. Sim, nossa, isso é o mais comum, então, né? É a dança, é a arte, é a capoeira, são as lutas. A gente tem que direcionar tempos na semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para essa criança colocar. Primeiro, a faixa etária que eu diria é o brincar. Leva para brincar. A criança tem que brincar. A criança tem que ralar o joelho.
A criança tem que aprender. Tirar a tampa do dedão, gente, que delícia, né? Não saber o que é isso, não é possível. Não é possível. Então, hoje nós temos medos sociais, né? Medo do perigo, de tomar o ônibus sozinho, medo do perigo, da violência. A gente tem que estar próximo, a gente tem que levar nos festivais, tem que fazer com que as crianças possam ter oportunidades e ter vivências. Então, não deixe de levar. E relacionamentos, né, Total. Porque se relaciona com outras crianças e briga, aí tem que aprender a se defender, vai aprender a ganhar, vai aprender a perder, a frustrar. E eu falo, essas pessoas, puxa vida, tô numa idade, o que eu vou fazer? Vai fazer atividade, tem muitas propostas bacanas também para a terceira idade, né? Sai daí da depressão, sai da televisão, né? Sai do sofá e vamos fazer atividade. Vida ativa. Agora, vamos fechar aqui, Brisa. Se você pudesse deixar uma mensagem gravada em todas as quadras de Jundiaí, o que estaria escrito ali para quem chega sonhando? Nossa, uma frase. Uma frase, uma palavra? O que você falaria? Olha, eu vou olhar muito para a minha vida, né? Para a minha vida. Superação, dedicação e paixão. Nossa. Eu acho que são três, né? Superação, dedicação e paixão. E paixão. Eu acredito que isso nos movimenta, isso nos move, isso nos integra, isso nos une, né? Então eu acredito que... E eu tenho uma frase, não sei se você vai lembrar dela, mas também eu preciso de você. Né? Sem esse conjunto, né? O eu não vai fazer nada sozinho. O nós é muito importante. Então eu preciso de você e aquele brilho no olho, olha no meu olho, eu preciso de você. E o esporte tem muito disso, né? Criar esses vínculos. Então superação, com certeza, paixão e determinação, isso não pode faltar. Nossa Senhora, gente, é isso aí. Depois ela pergunta de novo, por que eu, Deus? Por que eu? É isso, querida. Ai, Rita, olha, infelizmente nós chegamos no nosso... A gente volta. Com certeza. E você queria deixar alguma palavra para as pessoas que nos estão ouvindo, para os nossos internautas? Olha, eu fico lá no Paço Municipal, 5º andar, né? Gosto de conversar, gosto de escutar boas ideias, gosto de ser uma pessoa onde a gente possa abrir oportunidades. Então, fico ali como gestora, né, secretária de Esportes e Lazer, 5º andar, Prefeitura do município de Jundiaí, estamos ali. Todos sabem que sou amante do handebol, apaixonado pelo handebol. Então, aqui a região, né, nós estamos fazendo uma união metropolitana, podemos marcar um dia para a gente conversar sobre isso. Que delícia! Então, nós estamos ali, Jundiaí, Campo Limpo, Várzea, Jarinu, Louveira, estamos trazendo Itatiba também, enfim, são 8 cidades, a gente está se movimentando para fazer capacitações, para a gente fazer eventos, estamos conversando com cada secretário para a gente movimentar um pouco a nossa região. Enfim, estou ali, né, o que eu puder ajudar, sou procurada para, preciso fazer estágio, venha conversar com a gente. Então, a gente está aberto ali para o diálogo, para bons encaminhamentos, assim como eu tive pessoas que me deram bons encaminhamentos, eu estou ali também para poder ajudar. Você não está mais dando aula? Eu me aposentei na ESEF. Verdade, na ESEF me conseguiu parar de dar aula? Consegui parar de dar aula, e na ESEF me aposentei. E agora eu só estou na prefeitura. Também estou fora, não sei por quanto tempo, né? Não queriam, mas eu também não estou mais com a seleção. Então, esse ciclo olímpico agora de Los Angeles, infelizmente... bom, também não sei o que vai acontecer daqui 3 anos, né? Mas eu não... Eu também... Eu volto! Mas... Calma, deixa meu lugar! A minha exclusividade hoje são 2. Família, meu pai, Celestino, um beijão para ele. E a família, óbvio, e a Prefeitura de Jundiaí. Olha lá.
Rita, muito obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer ter você Prazer aqui. em meu. Fala sério, eu adorei. Adorei. Olha, gente, eu falo que o Fala Sério, ele não é para vocês. O Fala Sério é para nós. É muito bom isso. Quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Todo esse apoio. E vá fazer uma visita lá. Vamos fazer. Vou marcar para a gente ir lá, para a gente afinar esses projetos que a gente tem lá. Nós temos um prefeito nos bairros amanhã, lá no Voturucaia, bem pertinho de vocês aqui. Olha. Dá uma passadinha lá. Vou conversar isso com você direitinho. Então é isso, minha querida. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Né, para você que estava aí conosco, para você que está ainda com a gente, para você que acompanha esse programa, né, que a gente entra na casa das pessoas, a gente entra sem pedir licença. Então, eu quero agradecer e quarta-feira estamos novamente com Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Um beijo no coração. Tchau.